Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast começando aqui nos canais do grupo 45 Minutos para falar de campeonato baiano. Neste domingo, o Bahia venceu o Porto por 2-0 e conquistou a sua primeira vitória aí no campeonato estadual, a sua segunda vitória com o elenco principal, né? O Bahia que nos primeiros 3 jogos ali com basicamente a garotada entrando em campo e agora aí com o elenco principal já conquistando uma vitória que coloca inclusive a equipe do Bahia dentro do G4, melhor dizendo, triunfo. Bom, vamos nessa, eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com o Ravel Pinheiro, nos trabalhos técnicos o grande Alan Roberto, e você que está chegando aqui nesse vídeo já deixa o like, tá? Super importante, deixa o like, comenta aí o que você achou dos nossos comentários, da atuação do Bahia, sempre importante você interagir aqui com o vídeo, dar aquela engajada marota. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Você que está chegando aí, não é inscrito, já assiste alguns vídeos nossos aqui, ainda não é inscrito, a hora é agora, se inscreva aqui no nosso canal. Já ultrapassamos a marca aí de 53.600 inscritos, né? Estamos aí na nossa meta de, quem sabe, chegar até 100 mil inscritos, né? Até o final do ano, é a nossa meta aqui no 45 Minutos. Vamos juntos aí com o apoio de vocês e com o apoio também de Bet Nacional, que acredita aqui no nosso trabalho. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, 100% legalizada, né? 100% aí regularizada com o governo federal. Se você quer dar uma brincada lá, lembrando que aposta é entretenimento, não é investimento, é só para você botar aquele dinheirinho ali que não vai te fazer falta, aquele troco do pão, é só ir em betnacional.bet.br e fazer a sua aposta ali no jogo que mais te interessa. Também tem o Clube 45, que aí é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, apoia.se/podcast 45. Você tem várias modalidades lá para nos ajudar, enfim, aqui der melhor aí no seu bolso, você pode estar ajudando aí ao 45 Minutos se manter cada vez mais firme, mais forte, com cada vez mais conteúdo e com mais gente boa entrando nesta equipe. Bom, vamos falar do Baianão, Ravel Pinheiro, né? Campeonato Baiano, o Bahia que deu uma mesclada, né? Ali contra o Sampaio Corrêa no meio de semana tivemos ali uma formação e aí, claro, início de temporada, ainda sobretudo aí para esse elenco principal, o Rogério Ceni optou aí por mudar, né, basicamente ali os 11 jogadores de um jogo para o outro para começar a dar rodagem e aí a equipe conseguiu uma vitória contra o Porto por 2-0. Até se esperava um triunfo mais tranquilo, Ravel Pinheiro, até não teve muitos sustos, né? Mas até o jogo do Sampaio, surpreendentemente, foi até mais fácil, né, do que esse jogo contra o Porto, que jogou ali muito defensivamente, né? O Bahia teve algumas dificuldades ali para criar ali no início do jogo. À medida que o tempo foi passando, as coisas começaram a funcionar. E este triunfo aí, 2-0, 3 pontos importantes, sobretudo em relação à classificação, já que a equipe ainda não havia vencido na competição, Ravel. Exatamente, Fábio. Salve, salve, um abraço para você, um abraço para toda a nossa audiência. Alan está nos trabalhos técnicos aí também nesse vídeo de hoje. É um importante triunfo, né? O mais importante foi o Bahia conseguir encontrar o caminho das vitórias já nessa competição. Uma competição que tem uma fase inicial curta, né? São 9 jogos, foi a 4ª partida e a primeira vitória do Bahia no campeonato. Muito importante porque tira o Bahia numa condição que estava ali anteriormente de próximo à zona do rebaixamento, para já conseguir alcançar o G4, já regularizando, digamos assim, né, sua meta inicial, que é passar para a próxima fase com o seu planejamento aí de gerenciamento de elenco. Então foi a primeira partida desse time dito principal, né, com várias alterações em relação ao jogo da quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, e é uma estratégia natural que aconteça dessa forma. Daqui por diante, a gente tende a ver, Fábio, um Bahia sempre muito bem mexido, muito mesclado, com atletas sendo poupados, entrando no decorrer das partidas. Esse gerenciamento de minutos é muito natural no começo de temporada e tende a acontecer ainda mais nesse ano, porque o Bahia vai enfrentar uma maratona de jogos muito grande, muito pesada, e o treinador Rogério Ceni, para poder contar com todo mundo em sua plenitude física, deve contar aí com um trabalho muito grande da fisiologia,
para gerenciar e entender quais são aqueles atletas que vão poder jogar sem maiores riscos de lesão. Isso traz alguns efeitos colaterais naturais, né? Por exemplo, essa atuação do Bahia de hoje, como você falou, hoje ontem, né? No jogo de ontem, no domingo, acabou não sendo tão boa quanto foi o time considerado titular, né? Da quinta-feira contra o Sampaio, é um time mais mexido, um Bahia que, de certa forma, Fábio, lembrou mais o Bahia dos tempos não tão bons da temporada passada, né? Um time com alguma dificuldade na criação, com pouca velocidade e dinâmica. Então foram elementos que a gente pôde perceber nesse Bahia, ainda associado, por exemplo, a uma falta de entrosamento, por serem peças novas também sendo contempladas nesse elenco. Então todos esses elementos fizeram com que o jogo não fosse tão simples, tão tranquilo quanto o torcedor gostaria que fosse, e também como acabou sendo o jogo da quinta-feira, onde atletas que estão mais bem preparados, que provavelmente treinaram mais tempo juntos e que também possuem melhor nível técnico, se apresentaram, fazendo a partida do jogo da Copa do Nordeste contra o Sampaio ter sido mais tranquila. Mas voltando a esse jogo contra o Porto, Fábio, primeiro 18 mil pessoas para poder ver a primeira vez com o Bahia principal ali jogando o Campeonato Baiano. É um público que ficou um pouquinho abaixo das expectativas, mas o Bahia teve em campo com mais ou menos a mesma formatação tática que teve na quinta-feira, com várias peças diferentes, né? O rodízio começa ali no gol, com o Marcos Felipe começando o jogo entre os titulares, um atleta que terminou 2024 bastante em baixa, numa posição que ainda é um ponto de interrogação e de desconfiança para a torcida. Nesse caso, no jogo de ontem, ele acabou começando entre os titulares, não comprometeu, teve uma atuação relativamente segura quando foi exigido. E aí as mudanças continuaram também entre os jogadores de linha. Gilberto, como a gente já havia antecipado aqui, acabou começando como lateral direito titular. A dupla de zaga foi formada ali por Marcos Vitor e Canu, né? Marcos Vitor que já vinha tendo minutagem, jogou com o chamado time alternativo, né, das primeiras rodadas do campeonato, voltou depois de uma contusão que ele acabou tendo, e Canu, que havia sido titular no jogo de quinta-feira, foi mantido para essa partida. E na lateral esquerda, a gente também teve a alternância, essa talvez uma das principais, assim, que tem influenciado no desempenho do Bahia como um todo, que foi Rezende jogando por aquele lado. Rezende, que é volante de ofício, que na temporada de 2025 a gente tem a expectativa de que ele seja lançado mais como zagueiro, Fábio. Ontem fez a lateral esquerda, pelo menos em termos de configuração, porque em vários momentos da partida o Bahia se portou numa linha de três zagueiros, principalmente na saída de bola, nessa transição, e ele ficava muito mais como um zagueiro pelo lado esquerdo, mas na disposição tática ele começa ali como lateral esquerdo. Avançando mais aí, a gente tem um meio-campo que foi formado também no mesmo modelo, com a entrada de Everton Ribeiro, né, jogando pela primeira vez no time titular. A gente teve também o Cauli passando a jogar, mas esse jogando um pouquinho mais, fazendo esse lado direito do ataque, fazendo a função que inicialmente havia sido formada por Ademir. Teve Everaldo jogando na ponta, ou jogando no centroavante, com Eric Puga sendo lançado à condição de titular. Então essas mudanças aí, elas fundamentalmente fizeram um Bahia muito diferente em termos de escalação e também de características, né? Como eu disse, um Bahia que teve muita dificuldade, Fábio, de conseguir criar jogadas, um tanto burocrático, um tanto lento, contando também com o fato do Porto ter sido um adversário bastante retraído, que tentava sair praticando um futebol reativo, sair em contra-ataques. Vai teve alguma dificuldade de conseguir construir essa jogada. Jean Lucas e Azevedo, que formaram o meio-campo junto com Everton Ribeiro, já não tem essa dinâmica, essa capacidade de criar tanto, de sair tanto, quanto a gente viu em Caio Alexandre e Rodrigo Nestor na última partida. Estão fazendo esses comparativos para dizer que talvez o Bahia tenha tido mais dificuldades justamente pelas características desses atletas, né, que não conseguiram manter o nível do último jogo, e de certa forma isso é natural, por questão de características e também para a gente estar no início de temporada. O Bahia até começa bem o jogo. A primeira chance acontece antes dos 2 minutos, quando o Eric Puga, por suas características também, tenta fazer uma jogada individual, rompendo linhas, serve Cauli, que dentro da área consegue driblar o zagueiro, mas faz uma finalização ali de bom perigo,
mais em cima do goleiro, o goleiro não consegue fazer a intervenção, e aí naquele momento o Bahia mostrou ímpeto, né, de começar tentando o jogo já resolver, e assim foi. Os primeiros 7 minutos de partida já eram mais uma chance para o Bahia, uma chance para o Porto também, que saía em contra-ataques. O jogo foi bastante movimentado ali naqueles minutos iniciais. Depois foi assentando, Fábio, e o Bahia tendo essa dificuldade que eu mencionei aqui, né? Talvez por ausência de velocidade, talvez por centralizar muito o jogo no meio. Acho que também pesou um pouco dessa questão da falta de ritmo dos atletas. Então esse momento inicial assim desse elenco alternativo do time principal do Bahia fez com que o Bahia tivesse muita dificuldade de criação, até que numa dessas jogadas ali, já mais para o fim do primeiro tempo, iniciada ali pelo lado direito, com Gilberto, que era um dos atletas que vinha tendo uma atuação ainda um pouco melhor do que a média geral do time, faz um cruzamento pela direita, um cruzamento muito bem executado, até que Everaldo escora de cabeça e consegue abrir o placar num momento do jogo ali onde o Bahia não parecia ter força suficiente para conseguir protagonizar alguma chance de ataque que resultasse em gol. O melhor momento do Bahia na partida já havia passado, mas aí consegue fazer esse gol e de alguma maneira sai ali vai próximo da saída já para o intervalo com o placar em vantagem. A gente tinha expectativa de que isso pudesse melhorar o desempenho do time, mas na volta para o segundo tempo a gente tem mais ou menos a mesma postura repetida do que foi o primeiro tempo, Fábio. Bahia tentando, mas sem muita inspiração. O Porto também tendo algumas chances. O Porto finalizou algumas vezes contra o gol do Bahia e saindo fundamentalmente em contra-ataque, tendo algumas oportunidades também em decorrência da falta de ritmo dos atletas do Bahia, do Tricolor. Mas o jogo ia se arrastando e em algum momento parecia que, pela característica e pela impossibilidade dos dois times, o jogo terminaria 1-0 apenas, até que o Bahia faz algumas substituições. Ademir, que vem começando bem em 2025, assim como também terminou bem em 2024, recebe uma bola pela direita numa jogada pessoal, leva em profundidade para mais profundo do campo, faz o cruzamento na direita e Eric se antecipa, o volante tricolor, se antecipa ali pela direita e consegue cabecear para o gol, dando os números finais a partir dessa dupla que já havia contribuído para um gol no jogo contra o Sampaio Corrêa, volta a brilhar novamente, fazendo o gol do desafogo, o gol que dá números finais à partida, fazendo com que o Bahia vença esse jogo por 2-0. Depois desse lance não acabou não acontecendo muita coisa, Fábio, mas como eu disse, o mais importante aí acaba sendo muito mais esse resultado importante, esse triunfo para colocar o Bahia bem posicionado já na tábua de classificação, até porque a mescla, as alterações nos times que vão a campo nas próximas partidas tendem a continuar acontecendo. O Bahia terá um jogo agora no interior do estado, em seguida terá o Bavi, enfim, depois Copa do Nordeste novamente. Essa maratona de jogos não vai acabar, o Bahia vai precisar trabalhar isso, o torcedor vai precisar também conter um pouco a ansiedade, porque nem sempre as atuações serão condizentes com a expectativa. Como eu disse, a atuação do jogo de ontem foi um pouco abaixo, mas também compreensível, né, diante do contexto do cenário. Mas o que é mais importante foi o Bahia ter conseguido vencer o jogo e se posicionar bem aí na tabela do Baianão, Fábio. Muito bem, né? Tem um contexto de estreia, né? Apesar de ser o quinto jogo do Bahia, né, nessa temporada, do elenco principal, metade estreou ali como titular no jogo passado contra o Sampaio Corrêa e a outra metade ali estreou contra o Porto, né? O Rogério Ceni até na coletiva citou a questão do clima, né? Muito quente, o jogo começou às 4 da tarde. Também falou do gramado, né? Falou que o gramado ali deveria ter sido molhado mais, a bola não correu tanto como normalmente corre na Fonte Nova. Teve o jogo do Vitória, né? No dia anterior, isso também pode ter influenciado. Ele não justificou, né? Mas ele ponderou aí que esses fatores aí para explicar um pouquinho da atuação do Bahia nesse confronto. Vitória importante, né? Porque ele fica na quarta colocação com 5 pontos, né? O Porto ficou com os 5, né? Então era um confronto direto, né? Ali pelo G4. A garotada que não conseguiu triunfar, né? Foram 3 jogos, 2 empates e 1 derrota, e agora com o elenco principal o Bahia conquistou seus primeiros 3 pontos, né, nesse campeonato baiano.
Bom, vamos colocar o campinho, Ravel Pinheiro, porque quero perguntar para você, em relação a quem começou esse jogo, se é exatamente um time, se é o reserva daquele em relação ao Sampaio Corrêa, né? Porque me parece meio mesclado. Não sei nem se o Rogério Ceni tem já na cabeça quem são os 11 ideais de momento, né? Mas se você pegar a escalação do jogo contra o Sampaio Corrêa, os jogadores ali que a gente sabe que não são titulares. O caso do Cauã Davi, garoto. Aí o Biel, será que o Biel é titular? O Lúcio, o Rodrigo Nestor, né? Tem o Everton Ribeiro, que eu acho que na escala de hierarquia, eu acho que ainda é titular. Né? Tem o Cauli, será que o Cauli que foi titular em quase todos os jogos da temporada passada? Será que ele hoje dá para considerar reserva? Enfim, me parece ainda que não está muito claro, né, qual vai ser a formação titular do Bahia. Me parece que foi tanto no jogo contra o Sampaio, correto, acho que contra o Sampaio a gente tinha mais jogadores com cara de titulares, né, ou que vão ser titulares no decorrer da temporada, mas não dá para dizer, contra o Sampaio foi o titular e agora foi o reserva, né, eu acho que não dá pra gente dizer isso ainda, né. São muitas experimentações ainda, Fábio. Eu acredito que até esses testes forçados, né, em razão do calendário apertado, vão dar respostas para Rogério Ceni em relação ao que seria esse dito time titular. Por exemplo, o volante Eric, que já tem 2 gols em 2 partidas nesse ano, é um atleta que tem entrado e atuado mais como volante pelo lado direito, uma posição que talvez no modelo de jogo principal ali, com a entrada de Everton Ribeiro no time, ele talvez não consiga jogar, talvez ele tenha que ser deslocado para o lado esquerdo. Aí você tem Gabriel Xavier, que ainda está indisponível, Santiago Arias indisponível, a própria questão do Everton Ribeiro, que a gente pontuou aqui, que é um craque, mas será que fisicamente vai aguentar essa maratona de jogos? Será que já está em condições de atuar por 90 minutos? Tem a própria entrada do Cauli, que ano passado acabou indo para o banco no fim da temporada. Esse ano começou em tese nesse segundo time alternativo. Se a gente for pegar o primeiro time de quinta-feira com a ideia de que ela é a base do time titular, Fábio, eu diria apenas que a entrada de Gabriel Xavier no lugar de Canu, ocupando a zaga central quando estiver disponível, a lateral direita com Santiago Arias, que ainda também não está em condições, e a entrada de Everton Ribeiro no lugar de algum dos homens ali de meio. Hoje eu diria que seria a saída do Rodrigo Nestor com o Eric vindo para o lado esquerdo. Acho que Pulga ainda está um pouco atrás de Biel nesse pensamento que Rogério Ceni tem de jogar com os pontas abertos, mas a depender de como as atuações desses dois atletas forem acontecendo e se desenrolando, Pulga pode acabar ganhando essa vaga, não me surpreenderia, mas eu estou mais ou menos com isso aí que você falou, Fábio. Eu acho que o desempenho desses atletas nos jogos é que vai clarificar um pouco mais para o torcedor e para o próprio treinador quem são os atletas que de fato vão ser considerados titulares nesse elenco, mas eu tenho hoje assim uma forte inclinação a acreditar que aquele time que esteve em campo contra o Sampaio Corrêa com apenas alguns poucos ajustes tende a ser o time mais preparado para jogar os jogos mais importantes nesse início de temporada. Muito bem, vamos iniciar as avaliações, né, dos jogadores do Bahia que entraram em campo aí contra o Porto, né? O Campeonato Baiano inclusive está quase um mundial de clubes, né? Porque tem Porto, tem Colo-Colo, tem Barcelona, enfim, então muitos charais aí. Mas o Porto é de Porto Seguro, né? Por isso que chama Porto. Exatamente. Primeiro time profissional do município de Porto Seguro, que fica no sul da Bahia, uma cidade muito turística, inclusive onde nasceu o Cauli, que faz parte do elenco tricolor. Inclusive, um ano de fundação, né? O Porto jogou a segunda divisão, subiu e já tá aí. Tendo que enfrentar o Bahia aí na elite em plena Fonte Nova. Bom, fazendo uma boa campanha, inclusive, até então, bem. Tava invicto, né? A primeira derrota foi justamente Exatamente. Nesse jogo aí contra o Bahia. Isso. Bom, vamos começar com o Marcos Felipe, né? Que me parece que haverá um revezamento. Ele joga o estadual e o Danilo joga a Copa do Nordeste, ou em relação mais à sequência de jogos? Cada um joga um, enfim, já tem essa definição? O Rogério já explicitou aí como ele vai trabalhar com esses
com essas opções de goleiro nesse início de temporada? E claro, Ele se avaliação. limitou a dizer, Fábio, que vai promover o rodízio entre os atletas do gol, né? Então não chegou a dizer em quais competições cada um vai jogar. Eu acredito que esse rodízio ele vai se dar muito mais por uma questão de constância e recorrência de partidas do que necessariamente uma competição ou outra. Eu digo isso porque eu, pelo menos, espero que no Bavi Danilo Fernandes seja o goleiro titular. E é um jogo pelo Campeonato Baiano. É um jogo muito importante, então eu confiaria muito mais a Danilo a responsabilidade de ser titular nesse jogo, apesar de ser de uma competição que a gente pode pressupor que Marcos Felipe é quem joga. Então, dentro dessa questão do rodízio, não está muito claro ainda se vai ser cada um numa competição, mas eu espero que não seja assim. Espero que Marcos Felipe seja apenas aquele goleiro que seja lançado em partidas onde o Bahia lance de fato um time alternativo, mas que o desafio de exigência, né, técnica não seja tão grande a ponto de você ter um prejuízo por uma falha clamorosa de um atleta. E assim, Marcos Felipe, até que recupere sua confiança, para mim é um goleiro que não deve jogar as principais partidas no ano, não. Ele precisa mostrar indo bem em partidas menores para em seguida, assim, voltar a ter boas chances. Apesar disso, desse comentário, eu acho que ontem ele fez o que tinha que ser feito. Assim, não foi muito exigido, mas quando foi exigido, teve ali a sua atuação dentro das expectativas, né, de impedir gols, enfim, fez as defesas que tinha que fazer, repondo bolas. Uma atuação discreta dentro dos limites do que foi o jogo de ontem. O Bahia não teve, assim, uma grande atuação, volto a dizer aqui. Eu vou colocar um verde musgo numa análise ainda, como eu falei, ainda seguindo o mesmo critério que a gente tinha colocado para a partida anterior, Fábio. A gente ainda muito levando em consideração que as partidas são do início da temporada, o primeiro jogo do atleta ainda nesse ano, os jogadores ainda se conhecendo. Então, dentro dessa perspectiva aí, sarrafo ainda mais baixos, eu vou colocar um verde musgo para Marcos Felipe, sabendo que ele teve uma atuação ali com intervenções pontuais e não foi muito exigido. Muito bem, então Marcos Felipe avaliado, vamos para a dupla de zaga, né? Canu e Marcos Vitor, né? O Marcos Vitor que deve ficar no elenco principal, né? Deve ser um reserva ali, quarto reserva da zaga, mais ou menos, mas deve ser mais utilizado, né? Agora nesse retorno, né? Marcos Vitor, Fábio, que é o atleta do time que foi a campo ontem, que tinha mais minutos já na temporada, né? Por ser o atleta que jogou com os meninos ali do Sub-20 lá no começo, né? Nas primeiras partidas do Baianão, inclusive vinha sendo destaque, né? Um jogador que já está mais preparado, que já integra o time profissional, que inclusive quando foi adquirido junto ao Ceará, tinha assim, muita expectativa de que ele pudesse contribuir, e é um atleta que eu não descarto, não. Acho que é um atleta que pode, de fato, ajudar o Bahia, sim. Ontem teve uma atuação relativamente segura. A dupla de zaga, de um modo geral, teve uma atuação boa, né, dentro da média. Acho que a gente acabou sofrendo ali, o Bahia sofreu um pouco, mais pelo lado esquerdo de sua defesa, pelo fato de Rezende não ser um lateral de ofício e muitas vezes ceder espaço nas costas. Isso sobrecarregou um pouquinho a dupla de zaga, mas eu não atribuo a eles assim maiores responsabilidades por isso. Eu peso muito mais a conta disso aí de Rezende mesmo, que acho que a atuação ficou um pouco abaixo. Também aqui dou um desconto para ele pelo fato de ter jogado fora da posição, mas isso vai pesar mais na avaliação dele do que na dupla de zaga de fato, Fábio. Então, para eles dois, eu também vou colocar aí um verde musgo para os dois. Acho que dentro das expectativas que eu tinha, eles foram seguros e acho que a atuação está dentro do esperado. Muito bem, então avaliação positiva também para o Canu e para o Marcos Vitor. Agora a gente vai para as laterais com o Gilberto, né? Que foi um destaque, né? Dá para dizer que foi bem, né? Eu gostei da atuação de Gilberto, como eu disse, né, contribuiu para o primeiro gol do Bahia, o gol do desafogo ali, o gol que bota o Bahia numa vantagem no placar. Acho que a atuação dele ontem foi legal, mostrou que é um atleta que pode contribuir nesse time mais principal, né, no time que vai encarar os maiores desafios. Então, tenho muita expectativa de que Gilberto possa vir bem. Ele terminou bem a temporada passada, inclusive colocando um pouco de dúvida na cabeça do treinador, né, sobre quem seria o lateral titular da posição. Acho que quando o Bahia precisar de um lateral mais agudo, mais ofensivo, ele pode inclusive fazer esse papel, contribuir
mais porque chega muito bem no ataque. Não que Arias não chegue, mas ele é um atleta que consegue chegar, criar bem, faz bons cruzamentos. E ontem deu mais uma prova disso. Vou colocar um verde mais verde aí para ele. Acho que ele ontem foi o segundo melhor atleta do Bahia entre os jogadores que começaram. Gostei da atuação dele. Já para Rezende, como eu disse, acabou ficando um pouco abaixo. É, deu muito problema ali de falha de cobertura, excesso de autoconfiança. Teve um lance no primeiro tempo que ele acaba falhando e gerando uma boa chance para o ataque do Porto, um cruzamento que acabou ficando ali em condições do atacante do Porto arrematar para o gol, mas que ele furou ainda bem, porque senão poderia ter colocado um Porto em vantagem naquele momento. Foi antes do primeiro gol do Bahia. E aí, de fato, acho que Rezende acabou deixando a desejar. Então, para Gilberto, a melhor avaliação, positiva. E para Rezende, eu vou de laranjinha ali, que jogou mal. E jogar com o Rezende improvisado mostra que o Rogério Ceni não tem a confiança que ele tem, por exemplo, no Cauã, né, que jogou contra o Sampaio Corrêa em relação ao outro lateral da base, né? O lateral esquerdo da base, né? Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Hugo, né? O Rian que não vem atravessando um bom momento. Isso. Exatamente. O Rian que, inclusive, tem se veiculado já, aqui, né? Questões sobre a transferência dele. É um atleta já experiente, que já jogou no time de cima na temporada passada. Depois foi emprestado, né? Chegou a jogar no CRB. A gente também tem o Caio Roque, que é um atleta que também foi adquirido, né? Foi emprestado ano passado também junto ao Londrina. São atletas que realmente não têm, assim, nas partidas iniciais do Bahia na temporada, com esse time de garotos, eles não jogaram bem, principalmente Rian, acabou não indo bem, a torcida não gostou das atuações dele. Caio Roque também não agregou muito, então acredito que o Rogério Ceni tenha pensado de fato num atleta mais experiente, numa novidade, um atleta que, até por mais rodagem, por mais bagagem, pudesse fazer melhor de fato ali essa função, que era o Rezende, que acabou indo abaixo, mas de certa forma a escolha por ele faz algum sentido, assim, porque a gente já sabia o que esperar desses outros laterais. Rezende foi uma aposta que infelizmente ontem não deu certo. Eu acho que é melhor que ele, para os próximos jogos, seja lançado como zagueiro de fato, Fábio. Sobre o Borducci, tem previsão aí para ele retornar? Vai ficar à disposição? O departamento médico do Bahia, Fábio, não divulgou oficialmente, né, o prazo para a volta dele. O que se sabe é que ele está numa fase de transição já, ou seja, o atleta já não tem mais nenhuma lesão. Ele está só de fato ali numa fase mais de recondicionamento físico, de estar preparado para voltar a jogar. Então o departamento ele não fala num prazo, mas eu acredito que não deva durar muito tempo esse tempo aí para ele retornar, não. Acredito que já nos próximos dias ele possa pintar pelo menos entre os relacionados para o jogo. Muito bem. Bom, defesa avaliada, né? Todo mundo foi bem avaliado, com exceção do Rezende, né? Claro, jogando improvisado ali na lateral esquerda, temos que dar este desconto. Bom, vamos para o meio de campo. Jean Lucas e Acevedo. Se o meio-campo do Bahia na quinta-feira foi muito bem elogiado, Fábio, por a sua capacidade de dinâmica, de conseguir entregar fisicamente ali um bom desempenho, tanto em termos defensivos, quanto contribuindo para a criação de jogadas, o mesmo a gente não pode dizer sobre esse meio-campo do Bahia na partida de ontem. Acevedo e Jean Lucas não conseguiram construir jogadas, entraram meio assim, a gente ficou com a sensação de estarem um pouco dispersos. Jean Lucas, inclusive, lembrou muito a pior versão de Jean Lucas que a gente viu no ano passado. Então, esse meio-campo não funcionou. Acevedo é um jogador que a gente tem muita expectativa, um jogador que a torcida do Bahia gosta. Já falamos dele aqui por diversas vezes, né, de como ele fez falta, inclusive, na temporada passada, quando o Bahia precisava de uma alternativa a Caio Alexandre, quando o mesmo não vinha passando por um bom momento. Mas na partida de ontem eu sinto que ele ficou também um pouquinho abaixo, a gente tem muita expectativa de que ele possa ajudar nesse ano. E Jean Lucas, ele já não tinha entrado tão bem no jogo contra o Sampaio Corrêa, e ontem, mais uma vez, até com mais minutos, não fez nada demais. Eu achei, assim, uma partida de regular para ruim. Vou colocar um amarelo de razoável aí para os dois, fazendo a observação de que hoje, Fábio, para mim, nenhum dos dois teria condição de estar entre esses postulantes aí de titulares do Bahia em campo, não. Então, se a gente tem dúvidas sobre qual seria o Bahia titular, eu posso afirmar aqui que a certeza é que esses dois atletas ainda não estão em condições de começarem jogando partidas importantes do Bahia na temporada. Então, Acevedo e Jean Lucas, eu iria de razoável.
O Acevedo até desde o ano passado já era meio considerado reserva, né? Mas o Jean Lucas era um daqueles titulares quase intocáveis, né? Do Rogério Ceni. Eu acho que com esse elenco mais encorpado, né? Com mais peças, eu acho que ele e o Cauli, dos caras que tinham quase cadeira cativa na temporada passada, acho que vão ser o que vão sofrer mais para se manterem, né, Ravel, no time titular, né? É verdade, Fábio. Acho que vão sofrer mais, principalmente porque foi setores assim onde o Bahia acabou conseguindo bastante alternativas, né? Atletas que com diferentes características podem somar, podem agregar. Então, seja Cauli jogando mais pelo meio ou pela ponta, ele vai ter ali a concorrência de Ademir, que vive grande fase, de Michel Araújo, que chegou também tendo essa característica de polivalência, ou o próprio Jean Lucas enfrentando aí a concorrência e a sombra de Eric, do próprio Rodrigo Nestor, que pode fazer mais essa função de segundo homem. Enfim, acho que o Bahia fez movimentações no mercado que vão fazer com que esses jogadores tenham mais dificuldade para poder confirmar sua titularidade, principalmente jogando o futebol que jogaram ontem. Vamos continuar agora no meio de campo com o Everton Ribeiro, né? E aí, como foi a estreia de Everton Uma, como titular na temporada? o maestro tricolor, que a gente tem muita expectativa assim, sobre o desempenho dele, é um jogador que a gente sabe que pode ajudar por sua genialidade, por sua plasticidade. Um atleta que no ano passado trabalhou muito e contribuiu muito para o desempenho do Bahia nos seus melhores momentos, então muito participativo, inclusive na fase defensiva, é, contrariando inclusive os números da sua carreira, mas ele atuou muito bem assim no ano passado. Mas nesse ano, talvez por ainda ser no início de temporada, talvez por a gente sentir um pouquinho mais também, vendo um pouquinho mais o peso da idade nesse ano. Até então, as atuações de Everton Ribeiro fazendo essa contextualização de que é apenas o segundo jogo que ele entra em campo, o primeiro como titular, Fábio, ele parece estar sentindo mais a parte física, assim, fiquei com a sensação de que está começando a pesar a idade para o nosso craque, e eu falo isso com bastante pesar, porque, como eu disse, acho que ele é um atleta que tem capacidade técnica de desequilibrar vários jogos em favor do Bahia e tenho a expectativa de que isso aconteça em 2025. No momento, ele parece estar longe da sua melhor condição física para poder ajudar o time. Faltou um pouquinho de dinâmica, faltou vigor, faltou capacidade de romper linhas com passes, com agilidade de fato e numa marcação tão pesada e reativa como a do Porto ontem, eu acho que ele teve alguma dificuldade, Fábio, de conseguir se desvencilhar como a gente está acostumado a vê-lo fazer. Eu vou colocar um razoável, dando esse benefício ainda também do início de temporada, mas acreditando que a gente ainda tem muita expectativa de ver Everton numa condição melhor fisicamente para poder ajudar, porque senão, na condição que ele acabou se apresentando hoje, não me surpreenderá, cheguei a dizer isso nas minhas redes sociais após o jogo de ontem, que não me surpreenderá se a gente vê Everton Ribeiro sendo acionado vindo do banco, tá, Fábio? Ajudando mais o Bahia numa outra configuração, já com os atletas adversários mais cansados, porque talvez ele tenha começado a sentir um pouco mais o peso da idade. Vamos esperar para ver e torcer para que seja apenas uma impressão inicial, que comece ali um tanto negativa, mas que possa ser desmistificada à medida em que a temporada vai avançando. Jogadores como o Everton Ribeiro, né, mais experientes, digamos assim, né? O Everton Ribeiro tem 35 anos. Esse tempo de pré-temporada no futebol brasileiro que é ridículo, né? Ontem foi o segundo jogo com o elenco principal e 18 dias de preparação, né? Então, um tempo muito curto, né? E jogadores Muito aí pouco, né? mais 18 dias. Normalmente o ideal é pelo menos ali, assim, na pior das hipóteses, 3 semanas, né? Porque a primeira semana é só para o cara ali começar a voltar a fazer um exercício e Avaliação tal. física, todos aqueles É. exercícios mais de Isso. academia e tudo mais. Aí na segunda semana ali que foca mais com trabalho com bola e na terceira que o cara começa a pegar ritmo, né? Então, com esse tempo ridículo aí de pré-temporada dos clubes brasileiros e no Nordeste é até pior, né? Porque tem outra competição, né? Tem estadual, mais Copa do Nordeste. Realmente o Everton Ribeiro deve demorar mais um pouquinho aí para entrar no ritmo, mas entrar numa boa forma física, em ritmo de jogo, né? Mas acho que ainda esse ano acho que ele vai
continuar tendo boas atuações, com um time melhor, né? Acho que inclusive a tendência é o futebol dele crescer, né? Porque na temporada passada ficava muito em cima dele, né? A gente lembrava muitos jogos ali que era o Everton Ribeiro ali, é, que era o mais lúcido, né? Ali do meio pra frente em muitos jogos, né? Agora com a responsabilidade dividida, né? E não tendo que ser titular exatamente em todos os jogos, talvez o Everton ainda tenha uma temporada melhor do que teve, que eu considero boa, né? A temporada passada. Bom, vamos pro Principalmente Cauli. porque, Fábio, Isso. ele vinha para dividir a responsabilidade do ano passado com o Cauli, que acabou não funcionando tão bem. E como você disse, né, eu sou fã do futebol de Everton Ribeiro, até para deixar claro aqui que essa observação inicial que eu fiz não é descartando o atleta, nem tampouco desacreditando que ele possa ajudar o Bahia. Eu acho que o ideal, inclusive, é que o Rogério Ceni saiba utilizá-lo nesse início de ano, para não ficar matando a expectativa do torcedor em relação a ele, nem condenando o atleta, colocando para jogar em condições que ainda não são favoráveis para um atleta do perfil dele, como você mesmo disse, um atleta que já está na fase final da sua carreira, que precisa muitas vezes de um tempo maior de preparação, e aí, como você mesmo pontuou, Fábio, com um tempo tão curto de pré-temporada, assim, uma bizarrice como essa, de você ter poucos dias, ficar lançando o atleta para jogar sem praticamente ter tempo de treinamento, de preparação, de recondicionamento físico nesse início de ano, aí sim pode prejudicar a preparação dele para os momentos mais determinantes. Então, eu acho que eu tenho muita expectativa, acredito que o Rogério Ceni vai saber como fazer isso, é um treinador já experiente, apesar de ainda estar nos anos iniciais da sua carreira ali, o Rogério Ceni ainda não tem nem 10 anos de treinador, mas assim, acredito que ele está olhando sim para isso com carinho, então tenho a expectativa de que Everton seja bem gerenciado, né, nesse início de ano, para que ele possa estar na ponta dos cascos para ajudar o Bahia quando o Bahia mais precisar. Muito bem, vamos pro Cauli agora? Cauli é uma avaliação difícil de fazer, porque eu senti ele querendo assim o jogo, querendo de fato contribuir, mas tendo ainda alguma dificuldade nessa criação de jogadas. Ele jogou ali aberto pela direita, mas não era necessariamente um ponta. Em vários momentos ele ficava buscando o jogo mais pelo meio. Como eu disse, essa disposição do Bahia em campo mesmo, né, de posicionamento, de postura, ele lembrou muito a do Bahia do ano passado, que tentava fazer infiltrações pelo meio, sem muita velocidade, com mais passes curtos, que eu acho que inclusive é uma proposta de jogo que não tem sido bem executada. Então, acho que Cauli foi um pouquinho prejudicado por isso, embora tenha tentado fazer algumas boas jogadas ali, combinando jogadas pela direita, especialmente junto com o Gilberto e com o próprio Everton Ribeiro. Eu vou dar um razoável para ele, quase que indo para um jogou bem, para um verde musgo, mas ainda na linha desse razoável, acreditando que a atuação dele poderia ter sido um pouquinho melhor. Então eu vou de razoável para Cauli. Muito bem, vamos pra ponta, né? Ali com Eric Pulga. Esse sim, um atleta que entrou com muita vontade, já tinha entrado assim no jogo contra o Sampaio Corrêa, já no primeiro minuto de jogo tentou fazer uma movimentação ali para abrir o placar, quase dá certo a jogada, né? Com uma combinação de passes dele para Cauli. Um atleta bastante insinuante, que rompe linhas, que a gente tem muita expectativa e que começa o ano bem. Foi escolhido, inclusive, pela transmissão do jogo de ontem como melhor em campo, e eu acho que foi uma escolha bastante justa, de fato, o Eric Pulga, o Pulguinha, que já tem caído aí nas graças da torcida do Bahia, fez mais uma atuação bacana ontem, uma atuação interessante, e para mim foi o melhor em campo, inclusive, do Bahia. Eu vou dar o verde mais verde para ele aí. Muito bem, então avaliação positiva também pro Pulga, né? Deixou uma ótima impressão, né, nesses dois jogos aí. Né, realmente. Agora a expectativa fica nos jogos mais equilibrados, né? Um jogo contra o Vitória, por exemplo, ele jogos contra equipes mais Série A, né? Acho que vai ser um bom teste aí pro Pulga nessa temporada, porque subiu de nível, né? Ele é um jogador até que começou na Série D, no Atlético Cearense, aí ele jogou no Campinense, numa Série C, aí acho que ele voltou lá pro futebol cearense, acho que Série C ainda, aí Ferroviário, né? foi Ferroviário, aí foi pra Série B, né, no Ceará, e agora indo pra Série A, né? Fez a escadinha ali da última divisão até a primeira e correspondendo em todas elas, né? Agora fica expectativa aí para ver se o Pulga também vai corresponder no nível máximo, né, do futebol brasileiro, que é a Série A. Bom, e o Everaldo? Jogando mais como centroavante, né? Jogou mais na dele, né, nesse jogo.
como Que é referência. onde eu acho que ele pode ajudar o Bahia na temporada, Fábio. Tem corrido muitos boatos aqui de que Everaldo é um jogador que o Grupo City trata como negociável. A imprensa baiana chegou a publicar aqui, noticiar que o Bahia havia aceitado uma proposta de transferência dele, mas ele acabou optando por se manter no clube, o que não significa que ele vai continuar, né? Eu acho que outras Pro Vitória, propostas ainda inclusive. podem Foi a pro surgir, Vitória essa? para o Da Vitória, assessoria? inclusive, né? A proposta que teria sido aceita pelo Grupo City foi essa proposta do Vitória. Supostamente o Grupo City aceitaria negociá-lo por o equivalente a 1 milhão de euros, né? 6 milhões e 200 mil reais, o que para mim é um valor baixo, né? Se você pensar que mesmo que seria um atleta que acabaria gerando receita para o clube, né? Já que ele veio a custo zero, mas é um atleta que, considerando a quantidade de jogos que o Bahia tem a fazer esse ano e as suas características, liderança, bem adaptado a Salvador, eu acho que ele pode ajudar o Bahia sim, principalmente porque ele não parece ser aquele jogador que vai criar um clima desgastante por sentar no banco ou por receber poucas oportunidades em algumas circunstâncias pontuais. Então eu acho que valeria a pena mantê-lo no elenco, não negociaria, especialmente pensando em ele fazer essa função que ele fez ontem, que é o de centroavante clássico, que onde ele pode ajudar, e deu provas disso ontem. Fez o gol dele, ajudou o Bahia, tirou o zero do placar, contribuiu com movimentação. Um jogador que, na minha opinião, Fábio, teve a sua história um pouco complicada no Bahia. O fator complicador principal foi jogar muitas vezes fora de posição, cumprindo um papel tático solicitado pelo treinador, e isso talvez tenha desgastado um pouco a relação dele com a torcida, até porque as atuações dele dentro dessa faixa de campo de fato não foram tão boas, né? Em alguns momentos ele ajudou, em vários outros acabou indo aquém das expectativas. Mas eu acho que jogando como centroavante ele pode sim ajudar o Bahia, principalmente, como eu disse, não tendo a responsabilidade de ser o principal camisa 9 e não se opondo ao fato de só ajudar o Bahia em determinados contextos da temporada. Então eu vou de verde musgo para ele, fazendo a observação que eu acho que ele pode sim ajudar, espero que ele não seja negociado. Muito bem, então avaliação positiva também para o Everaldo, né? Inclusive autor do primeiro gol do Bahia contra o Porto. Agora a gente vai para o banco de reservas, né? Incluindo aí dois jogadores que foram importantes no segundo gol, né? Assistência do Ademir, quarta assistência, né? Em dois jogos do Ademir. Garçom aí do Bahia nessa temporada. E o Eric, que artilheiro, né? Dois jogos, dois gols. Eu até já tinha pontuado aqui que Eric, inclusive, Fábio, ele vem com essa característica, né, de bola aérea, trazendo esse novo elemento positivo para o Bahia, vai ajudar muito ao longo da temporada. E Ademir só não é a quinta assistência dele porque o lance do terceiro gol lá contra o Sampaio foi gol contra, né? Porque se tivesse sido um gol a favor, o cruzamento sai dos pés dele. Então é a quarta assistência, mas a quinta participação em gol em 5 jogos. Aí Ademir vive grande momento. Eu vou colocar aí por esses motivos, eu vou colocar o verde, mais verde para os dois. Gostei da participação dos dois aí para o gol, nesse sentido de trazer esse desafogo, confirmação do triunfo tricolor no jogo de ontem. Gostei também da entrada de Caio Alexandre, acho que ele entrou melhor que Azevedo, já vinha feito uma partida muito boa contra o Sampaio Corrêa, né, dando dinâmica, dando movimentação, entrando ligado. Ontem também gostei da entrada dele, então para ele eu iria de verde musgo, então Ademir e Eric com verde mais verde, Caio Alexandre com verde musgo, e Cauã, Davi e Biel um pouco mais discretos. Eu vou dar aqui um razoável para os dois. Muito bem, então dos jogadores que entraram em campo, todo mundo avaliado. Melhor em campo, Ravel Pinheiro. Eric Pulga, definitivamente Pulga. Pulguinha, ele vem atravessando aí um bom momento, foi o jogador que acabou inclusive tendo mais minutos, como eu disse, chegou a ser selecionado aí pela transmissão do campeonato como o melhor jogador em campo, e eu concordo, acho que ele talvez, Fábio, dentro dessa expectativa e projeções que a gente tenha, seja o atleta que, se não ainda é considerado titular, talvez seja aquele que está mais dentro da possibilidade de conquistar essa titularidade, especialmente porque Biel começa o ano assim, ainda não atendendo bem as expectativas que a gente tinha em relação a esse atleta, que é um atleta que a gente tem, assim, o Bahia a torcida do Bahia tem muita expectativa em relação a Biel, gosta muito do atleta, da característica que ele tem,
de contribuir, mas como eu disse, né, esse ano ainda não conseguiu desempenhar assim tão bem em termos de atuação, e Puga vai pedindo passagem com isso, né, se aproveitando disso, e ontem fez mais uma vez uma atuação bem interessante. Acredito que ele seja o jogador aí que, se mantiver esse nível de atuação, daqui a pouco vai estar figurando entre os titulares, Fábio. E para mim, ontem ele foi o melhor jogador em campo pelo time do Bahia. Muito bem, então aí eleito Eric Puga, melhor da partida contra o Porto. E só para confirmar, o Caio Alexandre foi positivo, né? A avaliação foi o verde musgo, não é Isso, um isso? verde musgo para Caio Alexandre. Isso, Isso, então só dos reservas aí, né? exatamente. Verde musgo para Eric, Ademir e Caio Alexandre, Biel e Cauã Davi com o amarelinho com o razoável. E o Rogério Ceni, como fica nessa aí? Porque o time até venceu ok, né? Mas teve uma queda ali Vou de colocar um. rendimento. Isso, exatamente, Fábio. Eu vou pesar um pouquinho essa queda de rendimento, inclusive na nota dele, e vou de verde musgo. Acho que ele fez o que tinha que fazer. Assim, importante que ele sempre faça substituições aí dentro do limite para poder fazer esse gerenciamento do elenco, rodagem, dar minutos aos atletas que ele acredita que vai poder contar ao longo da temporada. Isso é algo positivo que ele fez e acredito que ele tem que continuar fazendo mesmo. Tem que ficar de olho no desempenho desses atletas que já vem aí numa sequência de jogos um pouco abaixo, para você também não ficar insistindo tanto. Foi um erro que ele cometeu na temporada passada. Acredito que ele esteja atento a isso também. Como eu disse, esse modelo de jogo desse time de ontem, que é um modelo mais calcado no passe curto, né, transição sem tanta velocidade, sem tanta dinâmica, é algo que eu espero que ele não leve como modelo principal para o Bahia de 2025. Eu acho que isso pode funcionar em determinadas circunstâncias, mas em outros aspectos eu acho que ele tem conseguido fazer boas leituras. E a principal delas talvez seja perceber a importância de Ademir, de Eric, do próprio Pulga ajudando, né, ver como é que esses atletas vão conseguir se posicionar dentro de campo e contribuir para o Bahia. Então, lançá-los no jogo de ontem, ou como titulares, ou vindo do banco, foi um fator positivo também dentro dessa avaliação do treinador. Eu vou de verde musgo para ele e acredito que ele tem começado bem o ano de 2025, Fábio. Se ele mantiver essa filosofia de trabalho, eu acho que o Bahia tende a fazer um ano muito bom. Deu uma zerada, né, na pressão, né? Aquela classificação para Libertadores, o ano mudou, novos jogadores, a torcida deu uma nova chance para Rogério Ceni, não é isso, Rafael Pinheiro? Tô com a impressão de que ele conseguiu estabilizar a sangria, estancar a sangria que tinha ali e estabilizar um pouco a pressão que tinha sobre ele, começando o ano fazendo aquilo que o torcedor esperava, que para ser sincero, Fábio, o próprio torcedor já conseguia ler isso, né? Faltava o próprio Rogério Ceni abrir um pouquinho mão das suas teimosias, né, barra convicções, para poder voltar um pouquinho, né, duas casas atrás, fazer uma reavaliação do trabalho e do elenco. E eu acho que ele tem conseguido fazer isso e só ele tem a ganhar com isso, Fábio, porque a relação com a torcida melhorou, a paciência é um pouco maior, ele tem opções, ele é responsável direto pela montagem desse elenco de 2025, então ele precisa dar essas respostas e até então tem dado o desempenho do Bahia e do trabalho dele, de um modo geral, em 2025 é satisfatório, Fábio. Muito bem, então, passado a régua aí, né, na análise de Bahia 2, Porto 0, mas para a gente fechar, Ravel, eu quero a sua opinião sobre essa semana, como o Bahia deve administrar essa semana aí, né? Tem jogo no meio de semana contra o Jequié, jogo fora de casa, um gramado não muito bom, né, que o Jequié vem jogando, Valdomirão, e tem um clássico, né? Clássico 500, Bavi número 500. Como você administraria, né, essa sequência do Bahia? O Jequié, que querendo ou não, é um time que está ali com a mesma pontuação do Bahia. Tem a questão do gramado não ser bom, então alguns jogadores ali, sobretudo os que têm menos condicionamento, né, talvez não seja um jogo mais para eles. Um jogo ali mais para um time mais jovem ali, mais agarotada, manter o Pulga, enfim, os jogadores mais jovens assim para esse jogo. Como tu avalia essa semana e como você administraria? Qual time você entraria em campo nesse meio de semana e quais jogadores você deixaria para passar a semana focado aí no clássico? Como você falou, Fábio, um jogo assim
importante por todo o contexto que se tem, né? Bahia e Jequié estão nesse momento aí, mais ou menos a mesma faixa de tabela. Esse meio de tabela do Baianão tá bem embolado ali, do quarto até, se não me engano, sétimo, oitavo colocado, tem mais ou menos a mesma faixa de pontuação. Então, ganhar Um um ponto a jogo diferença. significa volta. Pois é, aí você ganha um jogo, vai lá para cima, perde um jogo, volta a ficar mais ou menos lá embaixo. Então, nesse sentido, o jogo acaba tendo uma importância, só que por outro lado você tem que olhar para o planejamento macro, né, que é a questão da temporada e da gerenciamento de minutagem, você não colocar atletas com maior risco para pensão a lesões num gramado Valdomirão, que de fato é um tanto complicado, uma viagem desgastante, com um clássico já no final de semana, então acho que o Bahia vai precisar ter muita inteligência para poder jogar esse jogo. Dito isso, Fábio, eu manteria mais ou menos a base do time que foi a campo ontem, preservando Everton Ribeiro e Cauli de repente, colocando aí alguns dos meninos para ajudar, ou tentando promover estresse. Não sei se o Michel Araújo está disponível ainda, mas o que eu sei é que eu tentaria lançar um time muito parecido com o que foi ontem, preservando ali Everton Ribeiro, Cauli, enfim, jogadores que tendem a ser mais importantes para o Bahia no decorrer da temporada e que podem ter alguma dificuldade nesse gramado, para que eles só joguem o clássico, ajudem o Bahia mais no clássico e nas outras partidas, mesclando então esse time com atletas mais jovens, atletas com outras características. Por exemplo, o Juan Pablo, Fábio, ele nos primeiros jogos do Bahia e do Baianão, ele teve um bom desempenho, de repente pode voltar a ajudar, pode voltar a contribuir para essa ocasião e para essa partida, ele poderia ser lançado, pode ajudar, inclusive jogando com atletas mais experientes, ele pode ser puxado para cima. Então eu iria, de fato, com um time parecido com o de ontem e talvez mesclando ainda mais com jovens, para que o Bahia não prejudique seu planejamento em razão do desgaste da viagem, do gramado e da sequência de jogos que tem aí, principalmente também levando em consideração que o clássico acaba sendo um evento à parte, né? E sendo no final de semana, talvez o Bahia pense em deslocar força total para essa partida, porque é um bom termômetro, né, do que vai ser os próximos jogos. O Bahia vai enfrentar um time de Série A, o desafio técnico é maior, o jogo será na Fonte Nova, comando de campo do Bahia, torcida do Bahia. Eu acho que o planejamento tem que levar em consideração todos esses elementos, Fábio. Muito bem, então é isso, né? A gente fala mais aí sobre o clássico Bavi, né? No telecast do jogo contra o Jequié, aí a gente vai ter mais informações, né? Quem entrou em campo, quem o Rogério Ceni deixou em Salvador para focar no clássico. Enfim, Bahia aí com 2 jogos aí nessa semana, quarta contra a equipe do Jequié, fora de casa às 7h15 da noite, e no sábado, né, 4 da tarde, clássico Bavi de número 500 na Fonte Nova. Né, claro, os 2 jogos aqui, o pós-jogo, né, dessas 2 partidas com cobertura do 45 minutos. Bom, vamos chegando ao final deste vídeo, valeu demais para você que acompanhou, deixa aquele like, tá? Se você ainda não deixou o like, deixa o joinha, comenta aí o que você achou da atuação do Bahia, dos nossos comentários, enfim, sempre importante aí você comentar para dar aquela engajada no canal, se inscreve, super importante, você não é inscrito, se inscreve, divulga pra galera, tá? Compartilha, você é torcedor do Bahia, tem muita gente que ainda não conhece aqui o 45 minutos, então espalha a palavra aí, diz aí, ó, lá no NE45, todo jogo do Bahia tem análise, enfim, tem análise de outras partidas sobre o contexto do futebol da nossa região, temas relevantes aqui no 45 minutos. Valeu também para a Bet Nacional, nossa casa de apostas. Se você ainda não tem sua conta lá, pode fazer utilizando o código podcast45. E você que quer apoiar de forma direta esse canal, claro que o like, compartilhar, se inscrever já ajuda bastante. Mas se você quer e pode, você pode nos patrocinar de forma direta lá no Clube 45, apoia.se/podcast45 e escolher ali o melhor plano ali para você nos patrocinar aí de uma forma mais direta e ter como recompensa entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, interagindo com praticamente todo mundo aqui que faz o 45 minutos. Tá certo? Valeu, Ravel Pinheiro. Recado final. Valeu, um abraço. Semana boa pra gente trabalhar aí e acompanhar como é que vai ser essa maratona de jogos do Tricolor. Você vê tudo aqui no NE45.
Muito bem, valeu pro Alan Roberto que esteve nos trabalhos técnicos. Fica ligado, ativa as notificações, tá? A qualquer momento pode ter uma nova live ou um novo vídeo aqui no 45 minutos. Valeu, grande abraço, boa semana para vocês e até a próxima.